Segundo livro dos Reis, o capítulo 4, segundo Reis, capítulo 4, nós vamos ler o versículo 38 em diante. Segundo Reis 4, do 38 em diante. E após a leitura, nós vamos orar, pedindo que o Senhor nos dê orientação e direção em relação à sua palavra, em nome de Jesus. Segundo Reis, capítulo 4, verso 38, diz assim a palavra do Senhor. Depois, Eliseu voltou a Gilgal, e nesse tempo, a fome assolava a região. Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou ao seu servo: ponha o caldeirão no fogo e faça um ensopado para estes homens. Um deles foi ao campo apanhar legumes e encontrou uma trepadeira. Apanhou alguns de seus frutos e encheu deles o seu manto. Quando voltou, cortou-os em pedaços e colocou-os no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que provaram, gritaram: homem de Deus, a morte na panela, e não puderam mais tomá-lo. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e disse: sirvam a todos, e já não havia mais perigo no caldeirão. Vamos orar, queridos. Estamos diante da Tua palavra, Senhor, e cremos que tudo o que foi escrito para o nosso benefício, foi escrito para o nosso crescimento, de forma que não há uma letra sequer da Tua Sagrada Escritura que não seja proveitosa para nós. Pedimos que nessa noite, mais uma vez, o Teu Espírito Santo nos guie a toda a verdade e nos faça reconhecer a Tua vontade, reconhecer a Tua palavra e, acima de tudo, aplicá-la aos nossos corações. Que a nossa mente esteja pronta, que os nossos ouvidos estejam prontos, que o nosso coração esteja pronto para receber a incorruptível, santa, perfeita palavra do Senhor, no nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus, amém. Queridos, nós estamos diante de um texto aqui, talvez um pouco esquisito, que nos fala de um milagre que aconteceu aqui no livro dos Reis. Estamos vendo esse profeta Eliseu. Na verdade, a Bíblia nos mostra muitos profetas, e talvez a gente conheça alguns deles, né? Isaías, Jeremias, Oséias, Amós. Nós vamos ver esses homens que escreveram passagens, escreveram da parte do Senhor a respeito de coisas que nós deveríamos pensar, que nós deveríamos guardar. Mas o livro dos Reis vai nos falar de dois grandes profetas que não têm nada registrado, que não deixaram coisas escritas, mas que viveram de maneira santa e justa diante do Senhor, instruindo o povo e repreendendo as lideranças de Israel. De maneira diferente da maioria dos profetas, estes dois fizeram algo além de falar. Eles realizaram milagres. Isso não era uma prerrogativa dos profetas, realizar milagres. Mas esses dois profetas que são narrados no primeiro livro dos Reis e no segundo livro dos Reis, realizaram grandes obras miraculosas. De forma que estas obras também testemunhavam daquilo que Deus estava falando com aquele povo, estava direcionando aquele povo. No primeiro livro dos Reis, nós vemos o famoso profeta Elias, o grande homem de Deus, tido como o maior de todos os profetas. Homem que, além de falar e de desafiar o povo, de confrontar o povo a voltar à lei do Senhor, voltar à palavra do Senhor, realizou milagres. E ele tinha um discípulo. Esse discípulo se chamava Eliseu. É muito interessante que nós vamos ver o registro no primeiro livro dos Reis, de 7 milagres performados por Elias. Deus usou Elias para realizar 7 milagres. E um pouquinho antes, lá no capítulo 2 aqui do segundo livro, nós vamos ver que o discípulo dele, Eliseu, faz um pedido desafiador para Elias. Elias fala para ele: olha, me pede o que você quiser, que você vai ganhar. E Eliseu diz para ele: bom, o que eu quero é uma porção dobrada dessa unção que está sobre você, que esteja sobre mim, porção dobrada dessa unção que está sobre você. É interessante que este pedido de porção dobrada era o pedido do primogênito. Então, em outras palavras, ele estava dizendo assim: Elias, eu quero ser o seu sucessor. Elias tinha outros discípulos, mas Eliseu era o seu discípulo mais próximo. Então Eliseu estava dizendo: eu quero ser o seu sucessor, eu quero continuar o seu trabalho. Mas é interessante que Elias fez 7 milagres e Eliseu pediu porção dobrada. Imagina quantos milagres Eliseu conseguiu realizar. Quem chuta aí quantos milagres Eliseu conseguiu realizar? Se Elias fez 7, porção dobrada, 13 mais 1.
13 mais 1. Não foi 14, foi 13 mais 1. Por que 13 mais 1? Porque ele fez 13 enquanto estava vivo, e depois, já morto, com seus ossinhos bem sequinhos, diz o texto que estavam levando um homem que estava morto para sepultar, e vinham os midianitas, então o povo se desesperou e jogou aquele morto em qualquer cova, e caiu na cova de Eliseu, e quando o corpo bateu nos ossos de Eliseu, o cara ressuscitou. Então, mesmo depois de morto, Deus foi lá, não, é porção dobrada, não vai fechar nos 13, não, vai ser nos 14. E aqui nós estamos vendo um dos milagres que Deus usou Eliseu para realizar. Um milagre que é num tempo de fome. O verso 38 nos diz que um tempo de fome assolava a terra. Lá no capítulo 8, nós vamos ver que esse tempo de fome durou mais ou menos 7 anos. 7 anos esse tempo de fome. Mas durante esse tempo de fome, ainda existia um trabalho dos profetas que era chamado de a escola dos profetas. E aqui nessa cidade de Gilgal, diz o versículo 38, os discípulos estavam ali reunidos com Eliseu. Veja, mesmo naquela época, os profetas se preparavam para o ofício do Senhor, para entender as Escrituras, para entender como trabalhar para a obra do Senhor, e muito provavelmente esse era o dia da lição de Eliseu. Eliseu era o professor ali. E como todo bom seminário, na verdade como todo bom lugar de ensino, na verdade como todo lugar de reunião, existe a hora da merenda, né? Tem um momento da merenda, que para alguns é o melhor momento, o momento mais importante. Até nós aqui, quando acaba o culto, nós temos nosso períodozinho ali do café. Não tem merenda, tem um biscoitinho, tem um cafezinho. Né? Grandes decisões foram tomadas ao redor da mesa. Mesa fala de comunhão, mesa fala de estar juntos, mesa fala de continuidade de relacionamento. E é nessa hora da comunhão, no momento onde existe fome, que Eliseu vai dizer para um dos seus discípulos, vai pegar alguma coisa para engrossar o caldo. Ele já tinha alguma coisa para fazer a sopa ali, mas não era o suficiente. Um pouco mais à frente, aí do versículo 42 em diante, nós vamos ver que eles ali estavam num grupo maior de 100 homens. Né? Então já tinha mais de 100 pessoas ali. Não era pouca gente para alimentar. E esse discípulo vai procurar alguma coisa para engrossar o caldo. E ele acha ali uma trepadeira, isso que nós lemos no texto. A NVI não coloca o nome dos vegetais que o indivíduo achou que tinha encontrado. Mas a versão revista e atualizada traz o nome. O nome era colossíntida. Talvez você tenha aí a versão revista atualizada e aparece que ele achou colossíntidas. E as colossíntidas são um tipo de fruto, de espinheiros, que elas são parente do pepino. É uma coisa assim parecida entre pepino, parecia assim umas melanciazinhas bem pequenininhas. Talvez você já tenha visto, inclusive, alguns pés de espinho. Já viu pé de espinho? Que tem umas bolinhas assim, parecem umas melanciazinhas pequenas, que depois elas ficam amarelas. Aquele é um tipo de colossíntida. E as colossíntidas têm propriedades laxativas, mas laxativas agudas, ao ponto de provocar sérias diarreias que levam pessoas à morte. E o indivíduo, na busca, encontrou aquilo e falou, é bom, vamos fazer, vamos comer. Jogou lá dentro do ensopado, e quando o povo sentiu o gosto, não sabemos se foi o gosto, se foi o cheiro, eles gritaram, tem morte na panela. Tá, mas e essa história esquisita? O que ela conta para nós? O que ela quer dizer para nós? E eu queria aqui aplicar um princípio, e a partir desse princípio fazermos algumas aplicações. Mas o princípio é simples. Agora a gente faz a pausa, né, para dar uma respirar, para fixar. E o princípio é, no desespero, a gente come qualquer coisa. Esse é o princípio. No desespero, a gente come qualquer coisa. E aí você sabe para onde isso vai. Na hora do desespero, na hora da fome, estavam com vontade de comer, precisavam comer, havia fome. E nessas horas, escolhe aquilo que está na frente, que parece bom, que parece paz, que parece algo importante, que parece algo gostoso, que parece algo nutritivo, mas no final é caminho de morte. Muitas são as fomes que nós podemos cultivar nas nossas vidas, que nos leva a escolher coisas que parecem comida boa, mas que no final é morte. É morte em casa, é morte na família, é morte na panela, é morte na igreja, é morte na vida financeira, é morte na vida do casal, é morte na vida a dois, com os filhos, é morte em todas as áreas. Porque na hora do desespero podemos baixar o nível e aceitarmos qualquer coisa. A fome grita, o desejo grita, a necessidade grita, a carência grita. É na hora da carência emocional que muitas pessoas toleram relacionamentos abusivos, por exemplo.
É na hora da carência emocional que às vezes as moças querem casar, ou os rapazes querem casar e estão topando qualquer coisa. Primeiro que vier, aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. E nessas horas se enrosca. Não olha direito, não pensa direito. Parece bom. Ah, Deus mandou o ungido, Deus mandou a ungida. Ele só não é crente, ela só não é crente. É honesto, é bonzinho, paga as contas em dia, cuida bem das suas coisas, me trata bem, só não ama Jesus. Parece que é bom, mas no final é caminho de morte, no final é destrutivo. Tem um pastor conhecido aí, que uma vez eu vi um exemplo que ele deu, achei muito interessante, de uma moça que chega em casa e fala assim, encontrei o príncipe encantado, e a família diz, e como é que ele é? Ele é ótimo, ele é trabalhador, ele é honrado, me trata bem. Não tem nenhum defeito? Não, só um defeito. Qual defeito? Ele bate na mãe. Só isso, ele bate na mãe. Aí você ficou assustado, né? Você fala, como é que pode um negócio desse, né? E a gente se escandaliza. Mas às vezes a gente não se escandaliza quando fala assim, só não ama Jesus. Só não conhece a Deus. Todo o resto está certo. Só não tem um relacionamento com Cristo. A Bíblia nos ensina muito a respeito de julgo desigual. E quanto isso mina os relacionamentos, destrói os relacionamentos. Quantas são as pessoas que às vezes, na fome por mais recursos financeiros, se entregam a trabalhos que vão acabar com a sua saúde mental, a sua saúde emocional, a sua saúde espiritual, que vão desligá-lo da família, ou desligá-los da família, que vão desligá-los da comunidade da fé, mas vai dar mais dinheiro, vai ser melhor, vai ser bom para a gente. Parece caminho de paz, mas no final é veneno. Quando são aqueles que querem aprender mais a respeito das coisas do Senhor, desejam se alimentar mais e conhecer mais as Escrituras. E hoje vivemos um tempo onde há muita comida farta de coisas que se dizem em nome de Deus. Muitos que falam em nome de Deus, mas que às vezes sequer abrem a Escritura, ou quando abrem a Escritura, falam de tudo, menos da Escritura. E nós vamos nos alimentando daquilo que parece comida, mas no final é veneno. Envenena a nossa alma, envenena a nossa fé, envenena o nosso conhecimento sobre Deus. Quando estamos com fome, muitas vezes toleramos aquilo que parece bom, mas no final é morte. O texto nos diz que esse discípulo foi atrás de comida. E ele encontrou. Ele encontrou isso que parecia comida. Porque este tipo de coisa, estes venenos, estão disponíveis. São fáceis de serem encontrados. Coisas que a gente precisa para a vida, pensando aí agora de novo em agricultura, às vezes para fazer um pezinho de tomate ir para frente é uma dificuldade, não sei se já tentou plantar alguma coisa, eu sou uma negação para algumas plantas. Às vezes para fazer um pezinho de tomate e vingar é muita dificuldade, aí o bichinho cresce e de repente desembesta ali e morre. Agora, espinho nasce no seco, erva daninha nasce no seco, aquelas tiririca, meus tiririca, que negócio se arranca, amanhã está lá de novo, verdinho. E pode estar seco, pode ficar 1 ano sem chover, aquela miséria volta. Está aí, está disponível. Assim como aquilo que se apresenta como comida, aquilo que se apresenta como caminho de paz, está aí, disponível. É fácil de se encontrar, está em toda esquina, está em todo canal de YouTube, você encontra isso. Está em toda esquina, está lá na faculdade, está na escola, está na vizinhança. Gente que parece que é gente boa, mas no final é só rasteira do cão. Está por aí, está cheio, está disponível. E o que nós vemos é que este jovem não sabia que estava pegando veneno. Não fez por gosto. Não queria matar ninguém. Ele só estava enganado. E sabe, é uma coisa interessante de que quando a gente come veneno, sabendo que é veneno, a gente fica envenenado. E quando a gente come veneno, sem saber que é veneno, a gente fica envenenado do mesmo jeito. Porque ingenuidade, boa intenção, não muda em nada quando o que se põe para dentro é veneno. Mas eu não sabia. Eu não sabia que eu estava caminhando para isso. Não faz a menor diferença se você sabe ou não sabe. Veneno continua sendo veneno. E o veneno estraga toda a comida.
aquelas colossíntidas, quando caíram dentro do ensopado, não era só tirá-las que resolvia. Estava tudo empesteado, estava tudo desgraçado ali. Porque quando nós deixamos certas coisas entrarem na nossa vida, todo o resto vai ser misturado com aquilo e vai também experimentar os frutos deste envenenamento, os frutos dessa podridão. Queridos, quando pensamos a respeito de alimento, e principalmente quando se diz de alimento espiritual, não há motivos para que nós passemos fome. Porque afinal temos diante de nós um grande cardápio, um grande menu, com todo tipo de nutriente que nós precisamos. Mas, infelizmente, o que mais se prolifera por aí é a terceirização da nossa refeição. Você sabe muito bem que comida de fast food faz mal, não sabe? Sabe ou não sabe? A gente que fala assim, quer comer saudável? Tem que comprar no mercado e tem que cozinhar em casa. E dá trabalho. Mas fast food, junk food, o nome já diz, né? Junk, lixo, lixo food, isso se acha em todo lugar. Quando nós terceirizamos a nossa vida espiritual e colocamos nas mãos de outras pessoas, corremos o risco de estar comendo comida requentada ou comida estragada. Quando nós não nos apropriamos da Escritura, quando nós não buscamos saciar a nossa fome, todos nós temos fome por Deus, mas uma fome que é necessária a todo homem, o desejo de encontrar ao Senhor. Quando buscamos ao Senhor na Sua palavra, nós somos saciados pelo Senhor, somos saciados pela orientação do Senhor. Agora, se terceirizamos a nossa vida a outros, estamos refém dos discursos de outros, sejam eles quem forem, sejam eles quem forem. O apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 4, que no final dos tempos se proliferaria o ensino de demônios. No final dos tempos, haveriam muitos que estariam falando em nome de Deus e que nada teriam de Deus. Mas Paulo ainda diz que eles trariam um grande público para si, porque eles falariam aquilo que as pessoas querem ouvir. Diz o texto que tendo comichão, tendo coceira nos ouvidos, essas pessoas ajuntarão para si mestres que falarão aquilo que eles querem ouvir. Mas Paulo diz, Timóteo, quanto a você, pregue a palavra. Continue a instruir na palavra. Queridos, há tantas áreas da nossa vida em que nós podemos aplicar essa palavra. Quais são as fomes que nós temos? Quais são as carências que nós temos? E diante dessas carências, o que é que nós estamos botando para dentro da nossa vida? O que é que nós estamos nos permitindo? O que é que nós estamos gastando o nosso tempo, as nossas energias, os nossos esforços? Estamos correndo atrás daquilo que é pão ou daquilo que é morte? Estamos enchendo a nossa vida com coisas que parecem boas, mas no final são caminhos de morte, ou coisas que são de fato boas? Às vezes no desespero de pessoas quererem uma cura, uma transformação em alguma área das suas vidas. E aí está orando, e parece que não está resolvendo. E aí tentam-se então terapias paralelas. Bom, orar não está funcionando. Então eu vou me benzer, eu vou tomar um banho de pipoca, eu vou naquele lugar, eu vou fazer aquele tipo de sei lá, constelação familiar, eu vou fazer alinhamento dos chakras, eu vou atrás de alguma coisa. E nessa busca, neste desejo, vai se terceirizando a sua vida e dando brecha a tanta coisa. Enquanto que nós devemos buscar ao Senhor. Queridos, nós cremos que Deus faz milagres. Nós cremos que Deus opera curas. Nós cremos que Deus restaura relacionamentos. Nós cremos em tudo isso. A grande questão é que nem sempre Deus faz as coisas do jeito que a gente quer. Nós cremos que Deus tem poder de curar toda doença. Mas nós sabemos que Deus nem sempre cura toda doença. Por aí afora se diz, basta você ter um tipo de fé específica, você vai ter toda a doença curada. Ou basta você fazer uma oferta num determinado valor e você vai ter a sua doença curada. Houve um tempo em que esse era o tipo de discurso que tinha por aí, que vendia que nem água. Interessante, nós temos o nosso grupo de estudos aqui nas quintas-feiras.
E teve uma vez que a gente estava aqui, o nosso grupo é um pouco modesto, mas gente forte ali, que está estudando a palavra de Deus. Inclusive nessa última quinta-feira, deu discussão assim das boas, se for até... Eu terminei, era 9 horas. Eu terminei 9 horas. Mas tinha gente indo embora aqui mais de 10. Né? Eu terminei às 9, mas aí ficamos ainda tentando fomentar o assunto ali, e pergunta aqui, é uma delícia. E aí a gente saiu uma vez, a Maiara estava, por algum motivo, estava aqui também, e aí a gente deu uma passeada pela cidade, e passamos à frente de uma igreja, e tinha assim, carros dos dois lados, assim, e lotado. E a Maiara falou assim, poxa, dia de semana, uma igreja num fervo desse assim, lotado desse jeito. Eu falei assim, eu aposto, se você quiser, que ou é culto de cura, ou de libertação, ou de prosperidade, um dos três. E a Maiara, curiosa, chegamos em casa, foi lá na internetzinha, você não vai acreditar. O quê? Era culto de cura, libertação e prosperidade. Era os três. Por quê? Porque isso chama a atenção. Fala aquilo que a gente quer ouvir. Queridos, de novo, nós cremos que Deus tem poder de fazer as coisas. O grande problema é quando nós instrumentalizamos a Deus para que realize a nossa vontade. O grande problema é quando queremos colocar Deus refém dos nossos caprichos e dos nossos desejos. Toda cura é cura de Deus. Toda cura. A cura mais comum pela qual nós experimentamos, que é cura de Deus, é a cura pelos nossos próprios processos biológicos. Deus, de uma maneira tão poderosa, tão sábia, colocou em nós dispositivos bioquímicos, biológicos, que nos trazem cura. Tem aquele ditado que diz, né, que quando a pessoa está com um resfriado, se ela toma remédio, em 7 dias está curado. Mas se ela não toma remédio, em 1 semana está curado. Porque o nosso corpo tem poder de regeneração, de fazer anticorpos. A gente faz um corte, dependendo da profundidade daquele corte, às vezes fecha, não fica nem uma marquinha. Porque o nosso corpo tem esse poder de autocura. E isso é uma dádiva dada por Deus a nós. É cura de Deus. Outra forma como Deus nos cura, por meio da sabedoria humana, desenvolvendo medicamentos e tratamentos. Eu já falei umas 2 vezes aqui, nas 2 últimas quintas, que eu fico boquiaberto, fico bobo. Como em algum momento as pessoas passam na rua ou em algum ponto da história e descobriram que certas plantas fazem certos efeitos. Que pega aquela ali, pega a folha dela e você faz um chá, e aquele chá vai ser bom para isso. Esses dias eu estava com assim, nos vídeos da Cada, e a Andréa falou da calêndula, né? Calêndula. Algum dia alguém descobriu que a calêndula, quando você faz o chá dela, é bom para sinusite. Aí uma você pega a casca, outra você pega a raiz. É sabedoria. Pela graça do Senhor. Pela graça do Senhor. Sabia que, pela graça do Senhor, algumas doenças são curadas por mofo? Mofo. Foi assim que foi descoberta a penicilina. Primeiro antibiótico. Um mofo que se formou ali, de maneira acidental, aí descobriram que aquilo era um antibiótico. Algumas doenças são curadas. Alguém descobriu, em algum ponto da história, pensou, e se a gente aplicasse essa doença num cavalo? E aí a gente pega os anticorpos do cavalo e aplica na pessoa, vai curar. Alguém em algum momento da história pensou nisso. E é por isso que nós temos vacina antitetânica, botulínica, temos os soros antiofídicos, soro contra cobra, escorpião, é na base do cavalo. Depois pesquisa lá, no Instituto Butantan, tem até um sítio só para cavalos, para tirar o soro dos cavalos. Isso não é dádiva do Senhor? Isso não é graça do Senhor? Descobri que eu vou ter que fazer cirurgia. Vou ter que fazer um tal do desvio de septo. Eu posso orar e dizer, Senhor, me cura milagrosamente. Posso passar a vida inteira orando, esperando que talvez Deus me cure milagrosamente. Ou eu posso me apropriar das dádivas que Ele já deu à humanidade e em uma manhã resolver o meu problema. E isso também é a cura do Senhor, é a dádiva do Senhor. Mas Deus também cura de maneira miraculosa. E cremos que Deus faz de maneira miraculosa. E o quarto e último jeito que Deus nos cura, e tem gente que não considera, mas também é quando o Senhor nos leva para casa. Está curado. Está pronto, de todos os males está curado. Mas quando alguém sente uma dor, o que ela quer é uma intervenção miraculosa, pontual, pirotécnica. E nem sempre Deus faz assim. Na verdade, as Escrituras inclusive nos dizem
que em algumas situações, Deus permite que certas coisas aconteçam conosco para tratar o nosso caráter. Sabia disso? Tinha um amigo meu que falava assim: Jean, tem hora que você prega, e essas pregação não enche igreja. E tinha um outro pastor amigo meu que diz assim, que a gente tem que ter um dia, um sermão pelo menos por ano, que é aquele sermão que você coloca o seu emprego em risco. Os irmãos não vão voltar na próxima semana. Mas eu preciso dizer isso, queridos. Nós cremos no poder de Deus, mas nem sempre Deus faz aquilo que a gente quer. Por vezes Deus permite que passemos por aflições e dificuldades para que o nosso caráter seja transformado. Porque entenda uma coisa, Deus se importa muito mais com o nosso caráter do que com o nosso conforto. Deus está trabalhando o nosso caráter. E Ele está muito mais ocupado com o nosso caráter do que com o nosso conforto. Mas não é esse o tipo de alimento que se encontra tão facilmente. Os paliativos são os mais encontrados. O que parece comida no final é caminho de morte. Mas o texto nos continua dizendo, no versículo 39, um deles foi ao campo, então quando encontrou, apanhou, colocou, encheu deles, e quando voltou, cortou os pedaços, e embora ninguém soubesse o que era. E aqui está um dos grandes problemas. Por vezes nós nos envenenamos, porque nós não temos conhecimento a respeito daquilo, e esse rapaz não tinha que ter conhecimento de botânica não, ele era profeta. Mas talvez alguém conhecia aquilo, e ele poderia ter perguntado. E há muitos de nós que padecem, porque tomam passos que não sabem e não procuram quem sabe. Às vezes procurar uma pessoa com mais experiência na fé, com mais experiência de vida, antes de casar, procurar casais mais velhos, que têm experiência, que têm rodagem, que possam nos auxiliar. Antes de abrir uma empresa, procurar alguém que já tem empresa há um tempo e perguntar para essa pessoa, como é que eu faço? Quais são os encargos? Quais são os tributos que eu tenho que pagar? É fácil, é difícil? Quais são os caminhos das pedras? E procurar gente que tem caminhada. Porque senão nós podemos enfiar os pés pelas mãos e na boa vontade matarmos a nossa vida, matarmos a nossa família. Porque assim como esse rapaz, ao colocar ali o veneno, não ia só se envenenar, mas ia envenenar aos outros. Tem vezes que tomamos decisões que afetam a nós, afetam o nosso casamento, afetam os nossos filhos, afetam a nossa comunidade, afetam a nossa igreja. Quando não usamos as ferramentas que nos estão disponíveis. E diante da morte na panela, diante da morte na vida, o que a gente faz? O texto nos diz aí nos versos 40 e 41. O ensopado foi servido, mas logo que provaram, gritaram: homem de Deus, a morte na panela! E não puderam mais tomá-lo. Aqui, 2 pontos legais para a gente pensar. Quando a gente entende, quando a gente descobre que aquilo que nós estamos fazendo é veneno para nós, a primeira coisa que a gente tem que fazer é parar de comer. Para. Não puderam mais tomá-lo. Para. Não insiste. Está dando ruim? Não insiste. Para. E a segunda coisa que acontece junto, diz o texto aí, eles clamaram ao homem de Deus. Homem de Deus, a morte na panela. O homem de Deus aqui, Eliseu, é a própria representação da palavra de Deus no passado. É como se estivesse clamando a Deus: o que eu faço? E agora? Já tem morte na panela. Já estou envenenado. Eu já fiz o que eu não deveria fazer. A situação já aconteceu. Eu já tomei a decisão que eu não deveria ter tomado. Eu já fiz aquilo que não deveria ter feito. O que eu faço agora? Pede ajuda. Clama por ajuda. Ajuda de gente experiente. Ajuda de gente que ama a Deus. Busque a ajuda de Deus, buscando a ajuda de pessoas. Busque ajuda especializada para a sua situação. Pare de continuar no mesmo erro e peça ajuda. Muitas foram as vezes, queridos, que ao aconselhar casais, que na maioria das vezes se separaram mesmo, o que a gente ouvia da boca deles era: eu já tentei de tudo, não quero mais. E essa é a grande situação. Quando nós já tentamos de tudo, mas não pedimos ajuda para que outros tentem conosco. Quando nós achamos que nós podemos sozinhos resolver os nossos problemas, mas por estarmos na situação, por estarmos dentro da dificuldade, não vemos de maneira objetiva, não conseguimos pensar em outras coisas, estamos condicionados, a mente está condicionada, o coração está condicionado.
Diante da morte percebida, o que eles fizeram? Clamaram a Deus. E clamaram ao homem de Deus. Há morte na panela. Há algo que não deveria estar, mas já está. E Deus, de maneira tão graciosa, nos diz o texto no versículo 41, que Eliseu então pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e disse: sirvam a todos. E já não havia mais perigo no caldeirão. Um milagre meio baiano, né? Meio mineiro. Um milagre de jogar farinha. Põe farinha que fica bom. Eu tenho a baiana lá em casa, eu ia me arregalar os olhos ali. A baiana mineira, os dois. Nasceu na Bahia, foi criado em Minas. Falava quando eu namorava com a Maiara, a gente ia lá para casa, ela tinha algumas restrições alimentares que passaram, graças a Deus. E minha mãe falava assim: eu não sei o que eu faço para a Maiara comer, dá só um pouco d'água e um balde de farinha que ela vive uma semana. E aqui nós estamos vendo uma farinha sendo usada como meio, como um instrumento para a purificação. Porque Deus tem o poder de transformar até as coisas que nós envenenamos. Deus tem o poder de pegar aquilo que nós, de alguma forma, já colocamos as mãos, ou já trouxemos para a nossa vida, que já contaminou a nossa vida, e Deus tem poder de transformar aquilo. Talvez você tomou uma decisão que hoje está te custando. Talvez lá atrás, na hora do relacionamento, não se pensou, talvez era uma tentativa de fugir. E quantos casamentos tem por aí que foi simplesmente a tentativa de fugir da casa dos pais e buscar um tipo de liberdade. E aí já está numa situação complicada. Talvez o casamento foi esfriando ao longo do tempo, talvez a relação foi se desgastando ao longo do tempo, talvez coisas entraram no meio da relação que deixaram a relação dolorosa, difícil e quase insuportável. Mas há um Deus poderoso que usa tudo ao nosso redor para a glória do seu nome e tem poder de transformar toda a situação. Ele tem poder de transformar aquilo que nós já envenenamos. Talvez você já tenha tomado alguma decisão acadêmica ou profissional que tem custado a sua saúde emocional, a sua saúde relacional, tem custado a sua vida com a família. Talvez o desejo de ter um pouco mais fez com que o seu coração se esfriasse para as coisas de Deus. Paulo vai dizer que é porque os homens buscam ficar ricos, que se metem em todo tipo de dificuldade e esfriam na fé. Jesus vai dizer na parábola das sementes e dos solos, que há um tipo de semente que é plantada e parece que nascem ali meio que espinheiros em volta dela, e essa semente ela cresce, mas porque ela está abafada por espinheiros, ela não produz frutos. E quando Jesus vai explicar essa parábola, ele diz: esta é a palavra que cai no coração, que começa a crescer, a pessoa começa a entender o Evangelho, mas vêm os desejos pelas riquezas e as dificuldades com a vida, e ela não frutifica. E quantos são aqueles que não frutificam para o Senhor, porque estão tão envolvidos com as coisas deste mundo, estão tão envolvidos em esse desejo de ficarem mais ricos, que já não tem tempo nem para Deus e nem para as pessoas que importam. Deus tem o poder de transformar. Deus tem o poder de curar as coisas que nós já envenenamos. Mas existem momentos em que o que a gente precisa mesmo é entornar o caldo. Existem momentos que não é momento de conserto de ensopado, é momento de jogar tudo fora e começar de novo. De parar enquanto é tempo. De reconhecer o erro e dizer: eu não vou prosseguir a partir daqui, eu vou começar de novo. Ainda que isso me custe. Quando a fome aperta, a gente corre o risco de comer qualquer coisa. Quando a fome emocional aperta, a gente pode correr o risco de se entregar a qualquer coisa. Mas que possamos entender que há alimento na casa do Pai. Que há alimento nas mãos do Senhor. Sabe que antes da queda, não haviam espinheiros, cardos, abrolhos, como diz algumas versões. Foi a queda que trouxe essas dificuldades, que trouxe esses espinhos, que trouxe a morte. Antes da queda, nada disso era um problema. Mas agora muita coisa é problema. Pior, sem nascermos de novo, até mesmo a palavra de Deus é problema para nós. Paulo, ao falar da lei, ele diz: a lei do Senhor é boa, é santa, é justa. O problema é que eu estou doente. E pelo fato de eu estar doente, quando eu olho para a palavra, eu vejo que eu sou inadequado,
Eu vejo que eu não consigo cumprir. Eu vejo que não dá. Essa palavra que é vida, Paulo vai dizer, para mim se tornou morte, porque eu estou morto. Mas graças a Deus que em Cristo Jesus, Ele tomou a nossa morte. Ele comeu o nosso veneno. Ele experimentou do fel da nossa morte. Antes da queda não existiam espinhos. E em Cristo Jesus Ele não só come o fruto dos espinhos, mas Ele veste os espinhos. E Ele é o nosso alimento. Interessante que o texto fala de farinha que foi jogada ali, a ideia é de farinha de trigo mesmo. A palavra ali é muito específica para farinha de trigo, que é a farinha que se fazia os pães. E Jesus vai dizer, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que se alimenta de mim, esse jamais terá fome. Talvez você esteja enfrentando na sua vida momentos de fome. E nessa noite eu quero dizer para você que há um Cristo que pode te alimentar. Há um Cristo que pode transformar o seu desejo em um desejo que seja santo. Que pode transformar a sua casa, a sua família, mas acima de tudo que pode transformar o seu coração. Há a palavra de Deus para nós. Há alimento da parte de Deus para nós. Há disposição. Mas vamos estar sempre cercados de veneno que parece comida. Em todo tempo. Estamos rodeados. E sempre vai ser muito mais fácil encontrar veneno do que encontrar comida. É por isso que a gente precisa cavar um pouco mais. Se esforçar um pouco mais. Gastar tempo um pouco mais. E confiar em Deus e nas pessoas que Deus levanta nas nossas vidas um pouco mais. Se você tem experimentado nesses dias alguma área da sua vida envenenada, chega de caminhar debaixo deste veneno. Peça ajuda. Diga, homem de Deus, ou mulher de Deus, irmão, irmã, o que eu faço? Já estou num ponto que eu não sei o que fazer. O que eu faço? Peça ajuda. Há nessa comunidade homens e mulheres de Deus que estão aqui à disposição para te ajudar. Gente que ama a Deus. Gente que tem os seus defeitos, obviamente, mas que tem o coração voltado para o Senhor, que estão à disposição para serem conforto nos dias difíceis. Enquanto isso, a gente vai caminhando e pedindo ao Senhor que nos dê discernimento a caminhos que são de paz e evitarmos aquilo que parece paz, mas no final é morte. Amém, queridos? Se você puder, coloque-se de pé, nós vamos orar.